Oi, gente! Sejam bem-vindos a esse canal incrível, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu sou a Melanie Leite, a responsável aqui por trazer para vocês as informações desse canal muito legal. Semanalmente, a gente vai trazer conteúdos muito interessantes para vocês. E vamos começar hoje a trazer uma série aí de casos clínicos. Vou trazendo para vocês toda semana um caso clínico bem relevante para vocês, que foge um pouco da rotina, que tem bastante pegadinha. É esses casos aí que eu mais gosto de atender, que tenho certeza que vai fazer total diferença na sua vida, tá? Se você gosta disso, se você precisa disso, curte aqui, compartilha com seus amigos, já clica lá no sininho para você não perder nenhum caso, que vai ser imperdível. Primeira coisa que vocês têm que saber, isso daqui que vocês estão vendo é um canal voltado para veterinários, tá? Então, se você é veterinário, você sabe que vou falar de um coelho, já passa uma lista na sua cabeça de características dessa espécie. Coelhos não são roedores, coelhos são lagomorfos, são essencialmente herbívoros, tem dentes que crescem para sempre, que a gente chama de elodontes, tem características específicas no sistema gastrointestinal. Então, são as coisas que você já deveria saber sendo veterinário, principalmente veterinário aí que trabalha com esses animais na sua rotina clínica. Se você não é veterinário, você vai ficar boiando um pouco. Mas eu, antes de ser veterinária, eu assistia conteúdo de veterinário. Então, você também vai ser bem-vindo, tá? Pode ficar aí, qualquer dúvida, a gente está à disposição também. Mas só para vocês, só para ficar claro que vai ter nomenclaturas que você que não é da área, pode ser que você não entenda. E você que é da área, com certeza vai entender, tá bom? Então, a gente vai falar sobre o faísca, nome clássico de coelho. Então, por que eu quis trazer o caso do faísca? O faísca, ele é um caso clínico bastante relevante, bastante interessante, porque ele começou caminhando para uma situação de rotina. Qual é a rotina clássica da medicina de lagomorfos? Aquele coelho que não está se alimentando, que tem aumento abdominal e que não tem uma dieta correta ao longo da vida, né? Esse é o clássico que a gente já pensa em várias consequências clínicas que esse paciente vai ter. Aumento dentário, presença de gás e constipação no estômago, no intestino. É um paciente que pode, se for muito peludo, ele pode ter trico bezoar dentro do estômago. Então, tem muitas situações acontecendo aí. Mas, independente do que seja, só o fato, aqui é uma questão muito importante, veterinário, só o fato dele não estar se alimentando, uma coisa você tem que ter 100% de certeza, e a primeira coisa que você tem que fazer, analgesia desse paciente. Você não pode, enquanto você não sabe, enquanto você não fez um raio-x da boca desse paciente, enquanto você não sabe o que está acontecendo no estômago, no intestino, na bexiga, né, na vesícula urinária desse paciente, se é uma situação de piometra, se é uma situação de trauma, nada do que eu falei foge de que esse animal está sentindo dor, tá? E essa dor, ela é tão grande que ele não consegue se alimentar. Então, não vem com dipirona, não vem com ibuprofeno, não vem com meloxicam. Isso daí não vai fazer nem cosquinha para a dor de um paciente que não se alimenta por isso. Então, aqui a gente entra numa questão extremamente importante que serve para qualquer indivíduo, tá? Que é a analgesia multimodal. É quando a gente pega um opioide de excelência que sirva muito bem para essa espécie. Aqui eu passo bastante para morfina e para metadona. Um anti-inflamatório não esteroidal, porque quando a gente usa um corticoide em um paciente que é um animal silvestre, né, que tem aí ainda muitos instintos bastante relevantes, onde o cortisol já está alto, só pelo fato dele estar na clínica contigo, esse corticoide ele vai exagerar, né, exacerbar ainda mais todos os efeitos deletérios, como acidez no sangue, sobrecarga renal, sobrecarga de oxigênio, né? Então, esse paciente vai ficar cada vez mais ofegante, né? A glicemia vai aumentar bastante, o que vai torná-la tóxica ali para o sistema nervoso central. Então, tem muita coisa que acontece, que vai acontecer, que não dá para eu aprofundar tanto aqui em aula. Que você vai ter que correr aí por fora para você entender, caso você esteja aí com bastante dificuldade em alguma coisa. Fez analgesia? Esse paciente está com bem-estar legal? Tudo isso daí é importante a gente ter em mente, tá? E aí, o que você vai fazer?
Você vai pegar no histórico desse paciente as prováveis causas desse sinal clínico. Não tem como a gente fugir de exames, tá? Não tem como. Ah, mas o tutor não autoriza. Não tem como. A gente não é adivinho, a gente não tem a visão de raio-x do Superman, a gente não tem nada disso. Então, a gente precisa do exame de raio-x. Não tem opção não ter exame de raio-x. E em alguns casos, como esse em específico, eu precisaria inclusive de tomografia computadorizada e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Vocês têm alguma dificuldade na solicitação de exames? Eu tenho dificuldade, né? Quer dizer, na verdade, eu não tenho dificuldade em pedir. A minha dificuldade, às vezes, é do tutor, né? Do proprietário, aceitar isso. Eu tenho isso ainda, né? Mas a gente tem, tá acontecendo que tá cada vez menos isso acontecendo, tá? Então, os tutores, eles estão cada vez mais conscientes da necessidade de exames. Assim como acontece na medicina humana, né? O médico vai lá, pede um exame, a gente sai com o pedido na mão e só volta com o exame para o médico avaliar. É a mesma coisa que a gente tem que fazer na medicina veterinária, tá? Voltando aqui do Faísca. Vamos lá. Faísca, ele tem um histórico de uma alimentação muito ruim. Não muito ruim, porque ele ainda comia algumas verduras e tudo mais, mas ele tinha uma alimentação muito baixa em feno e muito alta em ração. E quando a gente fala disso, na saúde de lagomorfos, a gente sabe que a gente vai ter um problema gravíssimo em 2 locais, tá? Crânio com relação aos dentes, intestino com relação ao seco. Dentes, a gente não vai ter o desgaste odontológico que eu preciso, a ração ela não me traz isso. Então, esse dente vai ser maior do que o normal, tá? E no intestino, a gente tem uma porção no intestino que chama seco, que é onde existe uma fábrica, entre aspas, né? De leveduras, uma microbiota bastante sensível e relevante, que é onde ocorre a digestão da celulose. Né? Os coelhos, eles são essencialmente herbívoros e é ali que ocorre a digestão da celulose e é dali que a gente tenha a energia, né, que é processada, que ele vai precisar ir para ao longo da vida dele, formação de ATP e tudo aquilo lá que a galera aí tá mais careca, tá careca de saber, né? Então, vamos lá. Quando ele tem esse quadro, só isso já justificaria o fato dele não estar se alimentando. E aí eu já entrei com analgesia, já fiz aqueles exames básicos iniciais, né, de lactato, hematócrito, glicemia, tem um aparelhinho que faz para mim isso tudo muito rápido. Vi como é que tá a hidratação desse paciente, coloca esse paciente na fluido, começa a fazer uma alimentação que a gente chama de microenteral, para prover para ele aí nutrientes adequados, onde a gente não deixa acontecer translocação bacteriana, enterotoxemia e outras coisas, tá? Que a gente está aprofundando bastante aí no atendimento intensivo de lagomorfos. Fiz tudo isso, consegui o raio-x para esse paciente. No raio-x, o que eu percebi? Aqui, ó, no slide, vocês estão vendo aqui uma imagem que é meio esquisito, né? Para quem não tá acostumado, eu sei, eu vou explicar para vocês. É como se fosse uma selfie de coelho. A gente chama de projeção rostro-caudal. Quando a gente coloca o pedido do exame de raio-x, a gente coloca radiografia de crânio RC, tá? Tudo que é no crânio, que é referente a cranial, ou seja, na frente, em crânio a gente utiliza o termo rostro, tá? Um monte de frescurada que a gente faz sentido, para o radiologista não ficar tão perdido. Mas é isso, você colocou o coelhinho lá no aparelho de raio-x e ele tá assim, você só levanta como se ele estivesse olhando direto ali o raio-x, a gente tira uma foto idêntica à panorâmica que a gente faz no nosso dentista, tá? É a mesma coisa. O que eu quero ver aqui? O encontro dos dentes, tá? Então, o que a gente tá vendo aqui? Peraí, aqui, ó. O encontro dos primeiros premolares, mandibulares e maxilares. Quando a gente vê aqui, ó, é o primeiro premolar mandibular direito. E aqui, tudo isso aqui, ó, é o primeiro premolar mandibular, de cima maxilar, desculpa, de baixo mandibular. Isso daqui é uma ponta dentária e isso daqui é outra ponta dentária. Vou tirar a imagem para vocês enxergarem agora.
Deu para ver? Ponta dentária. Isso daqui é a bochecha do bicho, ó. E isso daqui é a língua dele. E aqui a outra ponta machucando a língua do paciente. Talvez? Talvez. Mas não justifica. Ó, você olhando a imagem, a gente tem ponta? Tem ponta. Mas não é uma ponta absurda que faça o bichinho parar de comer. E quando a gente joga a projeção lateral, que é a de lado da cabecinha, piorou. Por quê? Ó, eu tô vendo aqui os incisivos se encontrando perfeitamente, tá? Então, não tem um encaixe ruim de incisivo. A gente vê aqui, ó, toda a mesa odontológica bem bonitinha, tá? Desse paciente, então tá tudo bem. Então, será que o problema não tá na boca? Pode ser. Quando a gente vê aqui em cima, ó, isso aqui a gente chama de crescimento retrógrado do dente, né? Aqui em cima, tudo isso daqui é o olho do paciente. Então, ele tá com um crescimento avantajado para trás, tá? A gente chama de crescimento retrógrado. Pode ser que isso cause dor? Pode, mas para não comer, não sei, tá? Então, aqui que tá o grande X da questão, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Se eu fosse fazer só... Faz de conta que o bicho chegou para você sem um aumento abdominal. Então, ele não tem gás, não tem nada, porque você apalpou, você sentiu e não tem nada. Então, você vai fazer só uma radiografia de crânio. E aí, você cai nessas duas imagens que eu mostrei. Falar, não justifica ele não comer, porque a mesa odontológica dele não tá tão ruim, não tem pontas absurdas e enormes, né? Então, manda para casa com analgesia, vai forçando a alimentação, papinha e acabou. O que vai acontecer? 3, 4 dias depois, esse paciente volta para você, que eu chamo de hipovivo, com o pé na cova ou já em óbito, tá? Vamos para outra imagem que é muito importante. Aqui, o que eu vejo aqui? Tudo que a gente pensa assim com relação a raio-x, então, ó, aqui para cá é a cabeça do bicho e aqui a cauda, tá? Então, tudo isso daqui, ó, aqui é estômago, diafragma e companhia, tá? Então, vamos lá. Tudo que vocês estão vendo aí na imagem que é preto, que é escuro, ou tá fora do paciente, que é essa região aqui, e se tiver dentro do paciente, é tudo isso daqui, ó. Isso, tudo isso, essa parte aqui, ó, isso. Tudo isso é o quê? Gás. Então, o que a gente está tendo? A gente está tendo um quadro de constipação gasosa. A gente está tendo um quadro de estase gastrointestinal, por quê? Porque esse paciente não defeca, tá? Então, eu vejo gás pra caramba. Então, o que está causando esse gás? Aquelas mesmas bactérias e fungos que eu falei para vocês no início, que fica ali dentro do seco causando isso. Mas qual outro sinal de que está acontecendo algum problema com relação a gás ligado à dor? Todo animal, inclusive a gente, quando a gente tem dor, a gente faz o quê? Aerofagia, a gente engole ar. A gente tá com dor, a gente engole ar. E os animais também fazem isso. Qual é o grande problema, o grande X da questão quando a gente fala de coelhos e roedores? Eles não eructam, eles não arrotam e eles não flatulam, eles não soltam pum com facilidade. Então, todo o gás que eu tenho ali no trato gastrointestinal, ele precisa caminhar juntamente com o conteúdo. E dilatação intestinal dói? Dói bastante. Quem nunca teve, né? Uma cólicazinha. Dilatação gástrica dói? Dói demais também, né? Até gastrite dói, imagina dilatação. Só que tem um detalhe que é importante que eu não falei para vocês de propósito. Esse paciente, ele tem interesse pela comida. Então, se ele tem interesse pela comida e ele não consegue comer, essa dor gastrointestinal não é tão relevante, porque se ele tivesse com tanta dor, nem interesse em comer ele teria. Se ele tenta comer e ele refuga, alguma coisa está fazendo ele refugar. E não é
alguma coisa em intestino e estômago, porque não tem nada a ver com a apreensão do alimento. Então, ele sente fome, ele sente vontade e ele não come. Ele apreende, às vezes, o alimento e cospe esse alimento. Então, nesse momento, o que eu falo? Até arrepio, gente, porque isso é tão importante, é tão relevante, passa tão batido por tanto veterinário. Se já aconteceu isso contigo, com certeza você que está vendo aqui, você vai lembrar de algum caso, fala, nossa, aquele paciente, eu já sei, agora é isso e tal, e tal, e tal. Fala aqui pra gente, porque é importante vocês falarem o que vocês acham, o que vocês passam, qual que é a realidade de vocês, se já aconteceu com vocês, se ficou um caso em aberto, enfim, fala aqui pra gente, porque é muito importante, que vai servir para alguém que está vendo esse vídeo também. Muitas vezes, o exame físico e aquela vozinha no ouvido, né, que você pode chamar de, sei lá, de sexto sentido, energia, vibe, não sei, o que você quiser. Fala, nossa, tem alguma coisa aí que tá muito esquisita. E aí, o que eu falo? Como que você vai embasar uma convicção e uma segurança para esse tutor que, apesar dos exames, você vai colocar esse cara numa mesa cirúrgica? E aí que entra a sua segurança e a sua convicção do que você já sabe, do que você estudou e da experiência que você tem, que faz total diferença. Porque você vai precisar passar essa segurança para o tutor, porque ele não vai querer que o paciente dele morra. E aí vem o laudo do raio-x. Presença de discretas pontas dentárias e presença de conteúdo gasoso, sim, podendo estar ou não obstrutivo, com quadro clínico a ser analisado e novos exames podendo ser realizados. Tipo, um laudo de raio-x muito simples que fala assim, ó, tem alguma coisa, mas não tá muita coisa, tá? E aí que a gente vem com outra coisa muito importante. A clínica, ela é sempre soberana. Sempre, sempre. Os exames, eles estão ali, eles servem pra gente para complementar o que a gente faz, para trazer um norte pra gente. Eu falo que exames trazem pra gente uma exclusão de diagnóstico diferencial. Então, pode ser cálculo em bexiga urinária? Pode. Fiz o raio-x, não achei cálculo? Sai. Pode ser uma fratura de coluna? Pode. Fiz o raio-x, não é fratura de coluna? Sai. Mas eu consigo bater o martelo usando os exames de sangue, os exames de imagem, a clínica do paciente e ainda tem os hábitos daquele paciente. Tem paciente que é cheio de frescura, que ele não quer comer porque ele é fresco, a vida inteira dele é fresco. Mas um veterinário que não se atenta a esses detalhes pode achar que aquele paciente não quer comer aquilo porque ele está doente. E na verdade não, ele só tem uma seletividade alimentar que foi enriquecida ao longo da vida. Um paciente fresco, tá? Isso tem bastante. E aí, depois de muita conversa, expliquei para a tutora a importância. Falei, olha, algo me diz que eu preciso abrir a boca do seu coelho. Então, eu preciso colocar esse paciente na mesa. Infelizmente, ela não autorizou a realização de tomografia para a gente conseguir enxergar melhor o que está acontecendo, né? Pelo custo de tudo isso. Falei, não, vamos lá. Então, vamos fazer assim. Abscesso eu não encontrei. Pode ser que tenha? Pode ser que tenha. Mas eu preciso olhar dentro da boca desse coelho. Algo me diz que tem alguma coisa na boca que faz ele não querer se alimentar, que ele não querer deglutir. E aí, quando a gente abriu a boca desse paciente, olha só que beleza. Aqui. Vocês estão vendo aí? Aquele dente, eu vou tirar a seta, tá? Vou colocar uma bolinha aqui agora. Aquele dente que tinha uma ponta discreta fez um super rombo, uma super úlcera na língua desse paciente. E se você não sabe, a mordida do coelho, ela é assim, ó, lateralizada. Então, os dentes, eles estão em zigue-zague, né? Aí, imagina, aqui tá a língua, aqui tá o dente. Aí, quando a língua vem pra cá, ou a mandíbula vai pra lá, entra a ponta na língua, dói, volta, doeu. Isso aqui é de hoje? É de ontem? É de uma semana? Não, isso aqui, ó, semanas, tá? Pra isso aqui acontecer. Pra esse cara parar de comer por causa disso, isso aí, ó, tem muito tempo. Se você olhar bem a fundo, bem próximo,
aí dessa imagem, você vai ver que tem um tecido fibroso já. Isso aí é muito antigo. Então, até a menor das pontas, se tiver um fio que consiga perfurar uma língua de um coelho, ela vai fazer. E foi o que aconteceu. Então, aqui a gente tem que arredondar cada vez mais essas pontas dentárias, tratar, e eu utilizei uma pomada que chama Uncilon, que é excelente para essas situações. Continuar com a analgesia. Não esquecer do gás ali, lembra que tem ali no intestino, que tem ali no estômago. Então, a gente tem que entrar com procinéticos específicos, como Luftal, como Plasil, como Lactulona. Com uma alimentação mais rica em fibras também, né? Com folhas e feno. Então, tudo isso é extremamente importante para trazer para você aí um sucesso no seu caso clínico. E não tem coisa mais satisfatória, que mais comprova pra gente o sucesso de um tratamento, que a gente tá no caminho certo, como isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Um vídeo do pós-operatório do Faísca comendo as folhas, né, assim, com muita vontade de comer, com bem-estar em estar comendo, né, com muito prazer em estar comendo, coisa que ele não fazia há muito tempo. Então, se você gostou, mais uma vez, curte pra gente aí esse vídeo, aciona ali no sininho, fala aqui o que você mais gostou desse vídeo, comenta aqui com a gente nos comentários, curte bastante, compartilha com a galera, porque esse aqui é só o começo de muita coisa boa que vem por aí. Então, gente, esse aqui é só o primeiro dessa série de casos clínicos que a gente vai trazer para vocês. Casos clínicos de aves, casos clínicos de répteis, de mamíferos, né, como coelhos, porquinhos da Índia, bastante coisa, tudo que acontece numa rotina normal aí de um veterinário de pets não convencionais. Caso você ainda não me siga no Instagram, tá aparecendo aí para vocês a minha conta no Instagram para vocês seguirem, falo bastante coisa lá importante. E eu conto com vocês aí para os próximos vídeos que vai ser incrível. Beijo bem grande, até a próxima!